Boa tarde a todos. O Ministério do Turismo, através da Secretaria de Cultura, com patrocínio da Clubber Lubrication, apresentam a palestra Música e Mercado de Trabalho, com Rogério Rochilitz, uma ação do projeto cultural Música na Vila. Queremos agradecer, mais uma vez, a Clubber Lubrication por apoiar e patrocinar projetos como este, também ao secretário de Cultura e Turismo, Jean Gaspar, gestor e idealizador do Complexo Cultural Praça das Artes de Barueri, e a parceria com a Prefeitura de Barueri, bem como as suas equipes, por nos apoiar com este lindo teatro e contribuir para a realização dessa palestra. Chamamos então ao palco o pianista, compositor e produtor musical Rogério Rochilitz. Estou ouvindo os passos dele. Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui nesse teatro maravilhoso, né? E, bom, fui convidado para falar sobre o mercado musical, que é um assunto bem vasto, né? Bem abrangente. E, bom, se vocês quiserem perguntar e eu souber responder, será um prazer, tá? Então, bom, eu tocava teclado com o Trio Mocotó, que é um grupo de samba rock dos anos 60, final dos anos 60, e eles criaram o samba rock junto com o Jorge Ben, e a gente fazia muitas turnês pela Europa. Aí teve um show, que foi um show uau, em que a gente ia tocar junto com o Gilberto Gil. Junto não, a gente ia tocar depois do Gilberto Gil, que é uma coisa extremamente difícil, né? O que você vai tocar depois do Gil, né? E o Gil estava viajando com um grande amigo dele, que é o Jorge Maltner, que é um compositor de várias músicas sensacionais que o Gil gravou, o Caetano gravou, o Moraes Moreira gravou, e tem uma música dele que o Chico Sainz gravou, que é o Ananauê, né, o Maracatu Atômico, acho que é a música mais famosa dele. E aí estava lá o show do Gil, o Maltner participava do show do Gil e eu fiquei vendo o show do lado do Maltner. E ficamos batendo papo e tal. Aí ele falou, quando você for pro Rio, me liga, me deu o telefone dele, vai lá em casa pra gente bater papo. Aí um dia eu fui pro Rio, liguei pro Maltner e ele falou, vem. E eu, uau, e fui pra casa do Maltner. Cheguei lá e tal, oi, papapá, né? Aí ficamos olhando um pra cara do outro, assim. Aí ele virou e falou assim, porque eu acho que o mercado musical, e começou a falar do mercado musical, porque a América Latina e não sei o que lá, e falou, ele fala, caramba, maravilhosamente bem. O que você acha disso? Eu falei, eu acho que estou na casa de um dos maiores intelectuais brasileiros e a gente está falando de mercado, eu não quero falar de mercado. Aí ele falou, estética é o meu assunto predileto. Eu falei, pois é, você estava falando do Dostoiévski, aí ele falou a tarde inteira. E eu fiquei ouvindo. Mas, por que eu estou falando isso? Porque, como músico, eu me sinto meio, até com uma certa obrigação de não pensar muito no mercado. Né? Embora a gente tenha que pensar no mercado, a gente tenha que se adaptar ao mercado, e a grande arte seja justamente você fazer alguma coisa que seja verdadeira para você e que seja vendável, né? Tem mestres nisso, acho que os maiores exemplos são os Beatles, né? Que fizeram uma revolução musical e cultural super dentro do mercado e super artística, né? Uma obra, sem dúvida, eterna, né? Eu acho que os bons músicos são aqueles que em algum momento da vida se apaixonaram pela música, se apaixonaram por um instrumento. O sujeito resolveu tocar trompa, fazer da vida dele tocar
trompa, tocar fagote, né? Sem saber direito, né? No que ia dar, né? Alguns conseguem abrir uma orquestra, outros não, aí vai fazer outra coisa, mas o músico é um sujeito que em algum momento ele se apaixonou, né? Muitas vezes depois vira um trabalho rotineiro, aquele sujeito que toca no barzinho e já está meio de saco cheio, porque sempre toca a mesma coisa e tal, mas mesmo esse cara, ele, em algum momento, ele se apaixonou, né? Isso não tem nada a ver com o mercado, né? Agora, realmente, fazer a sua música vendável e tentar tirar o seu sustento dela é uma questão complicada. Para os jovens que estão aqui, deixa eu contar um pouco como que era antigamente. Existia um tempo em que não havia internet. A internet surgiu por volta de 94 e tal. Eu sou de 72, né? Então, na minha época, e eu aprendi a mexer no toca-disco com 2 anos de idade. Você botava um disco, que era um disco de vinil, e o disco era um negócio meio caro. Então, você comprava um disco e você ouvia aquele disco e ouvia, porque era aquele disco que você tinha. Aí daqui a pouco você ia lá e comprava outro, né? Ou você tinha as fitas cassete, que até agora voltaram um pouco, ia na casa do amigo e gravava o disco do amigo, né? Eu comprei o disco de não sei quem e tal. Aí você ia tal, e fazia. Ou você, para uma namorada ou para um amigo, você fazia uma fita cassete com faixa de cada disco, então você ia lá, voltava para gravar e gravava uma faixa e gravava outra. Era um barato você fazer uma fita cassete, dar de presente e tal. É a playlist né, de hoje em dia, né? Então era isso. Nem nos meus mais maravilhosos sonhos eu imaginar que eu ia pegar o meu celular no meu bolso e escolher a música que eu quisesse e escutar ela, né, praticamente de graça, né? Eu pago o Spotify, inclusive é uma questão de trabalho, porque músicos agora trocam repertórios e coisas pelo Spotify, né? Então você manda a playlist do show, né? Vou fazer show tal, tá aqui as músicas, né? Mas jamais poderia imaginar, porque imagina, né? Minha mãe falava, dava um dinheiro, vamos lá comprar um disco. Você comprava e curtia a capa, porque a capa era um vinil, né? Era uma capa grande, aí você via a ficha técnica, né? Às vezes tinha um encarte que você tirava, né? E aí, esse mercado foi mudando. Eu acho que a primeira grande mudança e a maior de todas foi a invenção do computador, que também é uma coisa que não existia. Né? O computador surgiu, vamos colocar 1984, que é quando surgiu o Macintosh da Apple, que era um computador charmosinho, como tudo que a Apple faz, né? Sempre uma gracinha e tal, de Steve Jobs. A partir daí, o que aconteceu? Que foi tão revolucionário no mercado da música. Até essa época, então anos 60, anos 50, vamos pegar nos anos 50, Frank Sinatra, sei lá, 60, Beatles, Tropicália, 50 ainda Bossa Nova, né, anos 70, o Tim Maia e companhia e tal, Rita Lee. O que acontecia era o seguinte, você tinha as gravadoras, que eram muito poderosas, e elas tinham os estúdios, principalmente no Rio de Janeiro, tinham alguns estúdios, eu não sei quantos estúdios, mas sei lá, 10 grandes estúdios, o da Philips, o da RCA, o da, tô chutando, tá? O da EMI, sei lá, que eram estúdios que eram muito caros, você construir um estúdio era caríssimo, os microfones são muito caros. Até hoje em dia, você comprar um bom microfone de estúdio é o preço de um carro, né? Você tem equipamentos de estúdio que são muito caros.
Um cabo de um bom estúdio, só para vocês terem uma ideia, o melhor cabo do mundo, que alguns estúdios usam, custa 700 euros um metro. Porque ele tem ouro, ele tem... enfim. E o cabo é super importante no estúdio. Então você construir um estúdio é um negócio muito caro, você tem que ter uma sala tratada. Enfim, então quem entrava nesse estúdio passava por um filtro, que era o filtro do cara ser bom, do cara ter alguma coisa, né? Então quem passava nesse filtro era o Roberto Carlos, era o Tim Maia, era o Caetano Veloso, o Gilberto Gil, o Tom Jobim, né? Tinha um filtro, porque eram poucos estúdios, então para você poder entrar nesse estúdio você tinha que ser o cara, né? A partir da criação do computador, esse estúdio, você tem um laptop, né? Eu tenho 5 discos autorais gravados que eu gravei no laptop, né? Em algum momento eu fui no estúdio, paguei lá as horas de estúdio e tal, mas levei para casa e fiz o resto do trabalho em casa, no meu laptop. E eu e milhões de pessoas pelo mundo fazem isso. Então o estúdio está no seu quarto, né? Tem grandes caras, a Billie Eilish começou fazendo isso no quarto, né? Tem um cara que é um geninho tal, que chama Jacob Collier, o disco dele chama In My Room, que é no meu quarto, né? E aí o que aconteceu? Uma enxurrada de discos, de artistas, de produtores, de tudo. E a questão virou como é que essas pessoas vão ter público. Eu acho que esse foi o grande impacto no mercado musical, né? Eu conhecia há muito tempo atrás, depois ele mudou para a Bahia, um produtor, eu lembro dele falando isso, a gente estava vendo um jogo da Copa de 98, eu acho. A gente estava vendo um jogo da Copa de 98 e depois do jogo, o pessoal lá na casa do nosso amigo, esse cara chamado Siqueira, que depois virou produtor dos Tribalistas, ele trabalha hoje em dia lá com o Carlinhos Brown, no estúdio do Carlinhos Brown, em Salvador. Há muitos anos que ele trabalha lá, mais de 20 anos. Mas eu lembro dele falando, ele já prevendo isso, ele falando, o problema agora é como é que você escoa essa produção. Porque é tanta gente fazendo, né, que aí cada um vai ter o seu pedacinho. Claro que vai ter um ou outro que vai destacar e vai virar, como a Billie Eilish, né, por exemplo, ou como o Jacob Collier, ou mesmo no Brasil tem exemplos também e tal. Mas, enfim, como é que você vai acomodar, né, essa produção? Essa é a questão, né? E aí, como é que o sujeito vai viver de música? Eu vou dar um dado para vocês sobre, por exemplo, o Spotify. Eu acabei de assistir a série da Netflix do Spotify. E essa é uma questão que é falada na série. Que o Spotify não paga, né? Uma execução, se eu não me engano, rende ao artista, cada execução de uma música rende, acho que é 1/1000 de real. Então, para você ter R$1, para você ganhar R$1 do Spotify, e obviamente o Spotify não te deposita R$1, só a partir de um tanto. Tanto que tem empresas que fazem isso, elas pegam um monte de artista e pegam esse R$1 de cada artista. Isso é um modelo de negócio, né? Pegar esse R$1 de cada artista. Então, para você ganhar R$1, você tem que ter 1000 execuções. 1 milhão isso um produtor amigo meu também falou, 1 milhão de execuções no Spotify é R$4.000. Que é muito pouco, né? 1 milhão né? Imagina quando o Roberto Carlos vendia 1 milhão de discos, ele não ganhava R$4.000, certo? Ganhava bem mais, né? Se ele ganhasse R$1 por disco, que não ganhava, que ganhava mais,
ele estaria ganhando R$1 bilhão ao invés dos 4 mil. Então, o mercado de gravação não dá mais dinheiro para o artista, dá para o Spotify, né? E dá para as gravadoras que entraram na jogada do Spotify. Quando eu falo Spotify, é Spotify e afins, né? E os outros. Que entraram na jogada. O artista não ganha. Então, o artista tem que ganhar com um show, né? Então, ele quer mais que tenha umas milhares de visualizações para que as pessoas vão ao show dele, né? Isso é uma mudança também, porque os caras ganhavam com disco e com show, agora querem só com show. O Frejá reclamou, porque tinha não sei quantos milhões de coisas e ele ganhou R$12 mil, sei lá, né, por não sei quantos milhões de execuções das músicas dele. O faturamento do Spotify eu acho que é $2 bilhões por mês. É o faturamento do Spotify. Então é isso. Essa bola, eu lembro que eu cantei também. Eu falei, o músico não vai mais ganhar com disco, ele vai ganhar com show. Ainda se ganha, o mercado da música ainda é bom para quem toca no rádio. Para quem toca no rádio, ganha esse dinheiro, o ECAD funciona, tem as suas traquinagens. Por exemplo, Maurício Pereira, que é um cantor, descobriu um monte de direitos cedidos em Maurício Pereira. Porque se você não sacar o dinheiro do ECAD em 5 anos, o dinheiro fica para o ECAD. Então eles escrevem o nome errado mesmo, de propósito, para que você não ache o dinheiro. Quando eu me associei a uma arrecadadora de direitos, é uma entidade que vai lá e faz a ponte entre você e o ECAD, né? A primeira coisa que a pessoa fez foi, que meu nome é chato, né? Roschlitz, né? Está escrito ali, foi escrever Roschlitz de todas as maneiras possíveis, né? E a gente achou coisa que eu teria para receber do ECAD. Falando em cifras, pra vocês terem uma ideia de como é que é a coisa de ECAD, os filhos do Tim Maia, pelo que eu escutei, recebem por mês por volta de R$200 mil de direitos autorais. Então é uma grana considerável. Então o rádio ainda funciona, né? Agora, onde vai parar isso? A gente não sabe, porque é isso, a gente escutava vinil, os discos de vinil, e gravava fitinha cassete, e aí apareceu o CD, e a gente falou, nossa, é isso, agora é o CD, né? E aí apareceu o iPod, né? Vocês veem que tem sempre o Steve Jobs na jogada, né? E eu vi, tem 2 filmes do Steve Jobs, tem um que é legal e tem um que é meia boca. O legal é o com o Bruno Ganz, o do Ashton Kutcher é meio, sei lá, achei meio esquisito. Mas o do Bruno Ganz, que é um ator alemão, que faz o Steve Jobs, ele, no final do filme ele fala para a filha assim, eu vou botar 1000 músicas no seu bolso, que é o iPod. No meu bolso aqui, no meu celular com o Spotify, eu tenho 50 milhões de músicas no meu bolso. Né? Praticamente tudo, né? Assim, a gente que é músico chato, que gosta de ouvir aquele negócio, às vezes não tem. Mas para o consumidor médio, tem tudo no seu bolso. Né? Você pagar 20 conto por mês. Ou ouvir no grátis, que dá para ouvir também. Bom, enfim, eu vou botar 1000 músicas no seu bolso. Aí a gente falou, nossa, é isso, chegamos lá, né? E aí veio o Spotify, e agora eu tenho 50 milhões de músicas no meu bolso, né? Aí a gente fala, nossa, agora não tem mais onde, não sei. Aí chega no ponto e fala, não sei. Daqui a pouco eu subi uma música no ponto de ônibus e aparece a banda tocando do meu lado, não sei, um holograma da banda, sei lá o que vai vir, entendeu? Né?
Inclusive porque eu acho que o que alimenta essa turma é a novidade, né? Eu até acho engraçado, assim, você vê a propaganda de celulares novos, saiu um novo iPhone, saiu não sei o que lá. Aí você fala, o que ele faz mais do que ele já não faz, né? Aí começa uns negócios meio engraçados, assim, meio... aí você fala, né? O dia que ele fizer suco de laranja, fala, faz um suco de laranja pra mim, né? Né? Então é isso. Aí, a questão do viver de música, né? Que eu acho que é uma questão para qualquer músico, né? Eu acho que se você não for um popstar mesmo, se não seja um emicida, né? Viu crioulo andando na rua hoje, do lado do pai, sério, de manhã. Você tem que se virar nos 30, não tem jeito. Então você tem que dar aula, você tem que fazer trilha, você tem que tocar com não sei quem, tocar com outro, tocar com outro, tocar com outro, fazer um show. Porque se você não for um emicida, um crioulo, um Caetano Veloso, né, você não vai fazer tantos shows bem pagos a ponto de você ter uma vida que você consiga pagar o seu aluguel e, se tiver filho, a escola dos filhos. Entendeu? Você vai fazer um show legal, mas é de vez em quando. Né? Tipo nós hoje aqui. Hoje é o dia do nosso show legal. Né? Enfim, você tem que se virar mesmo. E, na verdade, eu gosto muito. Porque hoje a gente está fazendo um show em homenagem ao Cinema Nacional, que foi uma delícia. Pesquisar o repertório, escolher as músicas, depois fazer os vídeos. Eu que editei esses vídeos, alguns deles, alguns já estavam meio prontos, mas muitos deles eu que editei. Então, produzir, fazer o negócio acontecer, né, escrever os arranjos e tal, é uma delícia. E aí, amanhã eu estou fazendo um infantil, aí depois de amanhã fazendo um jazz, depois uma banda de rock, né? Você vai fazendo, é um cardápio variado e, né, uma alimentação balanceada, vamos dizer, né? E você não fazer sempre a mesma coisa, né? Eu acho que todo mundo que trabalha com música tem esse prazer, assim, de ter esse cardápio variado. Eu estava conversando com um amigo meu que é baixista, a gente estava fazendo um negócio de samba rock, e a gente não se via faz tempo. Eu falei, pô, e aí você está fazendo? Estou numa produtora que trabalha muito com longa-metragem. E é legal, porque cada hora a trilha sonora, uma hora é orquestra, outra hora é um rock and roll, outra hora é um, sei lá o que, um samba, né? Então, isso é o interessante de se trabalhar com música, né? E é isso, você se insere no mercado de várias formas. Você pode trabalhar no estúdio, você pode ir tocar, você pode dar aula, né? Você pode... Vixe, eu já fui até babá de maestro, que eu pegava o maestro para ensaiar no municipal, via o cara ensaiar no municipal, levava ele para o hotel. Isso eu já fiz. E era lindo ficar pelo orquestra municipal de manhã, uma delícia. Né? Então acho que é isso. Se vira nos 30, né? Como todos nós brasileiros estamos muito acostumados a fazer, né? E eu acho que viramos PhD nisso durante a pandemia. Né? Alguém tem alguma pergunta? Eu nem sei como é que a gente está de horário. Fala. Então, certo. Alguém tem uma pergunta? Deixa só o microfone chegar, que aí todo mundo... Então, se eu quiser viver de música, para me inserir no mercado de trabalho, eu teria que
dar aula ou coisa do tipo? Não necessariamente. Não necessariamente. Dar aula é uma das opções. Vixe, acho que você se inventa, né? Você não precisa dar aula, você não precisa tocar em barzinho, você não precisa. Você tem que achar algum espaço, né? O que o conselho sincero que eu dou, não gosto de dar conselho, nem falar faça isso, nem ache isso, nem pense isso, porque ele sempre pode quebrar a cara dando conselho. Mas eu já vi tanta gente, e recentemente, que assim, acha que, agora vai, sabe assim, que agora a gente vai. Eu acho que viver com essa expectativa, sob essa expectativa, não vejo como uma coisa positiva, sabe? Eu tenho um primo que sempre que eu encontro pouco, ele fala, e aí, quando você vai estourar? Que estourar? Assim, quem estoura é o Skank estourou, o Emicida estourou, sabe? Será que eu quero estourar? Ganhar mais grana, eu quero, claro, né? Ganhar melhor, fazer um monte de show, ter agenda para 2024. Pô, adoraria, né? Que nem o seu Jorge, acabei de saber. Tem um amigo meu que toca com o seu Jorge. Tem agenda até 2025. Fechou 300 shows. Fechou esses 300 shows. Adoraria. Mas viver com essa expectativa e entrar no mundo da música, ser músico com essa expectativa ou por causa disso, sendo bem sincero, a chance de você se frustrar é alta. Talvez eu esteja falando uma bobagem e você seja o cara, né? A pessoa. Mas talvez não. E, na verdade, eu não estou falando isso para falar, eu já tive isso. Eu tinha uma banda nos anos 90 que a gente chegou no Disque MTV, número 1 no Disque MTV, sabe assim? Que na época tinha MTV e tinha o Disque MTV que as pessoas ligavam e tal. E a gente chegou em primeiro lugar no Disque MTV. E o que aconteceu? Nada, depois todo mundo deu uma briga lá, acabou a banda, tudo certo, né? Mas enfim, o que eu quero dizer é assim, viver de música é um mal barato, altos perrengues, tem, se quiser ter filho é pior ainda, mas assim, o que eu estou querendo dizer assim, que o seu objetivo seja viver de música porque você quer viver fazendo música. Eu escolho passar a minha vida fazendo música, né? Mais do que eu escolho porque vai dar certo, não é uma puta grana, não sei o que lá, né? Vou te dar um... E de novo, está tudo dominado. Você entrar nesse grande esquema. Uma curiosidade que eu tenho, realmente gostaria de saber como é que funciona isso, não sei. Quem escolhe a música que vai pegar no Carnaval da Bahia? Não sei, adoraria saber. Os caras sentam numa mesa e falam, vai ser essa, não sei, adoraria saber. Mas vou te contar uma história. Eu toco e sou amigo há muitos 30 anos, de um grande sujeito chamado Mestre Tiquinho. O Mestre Tiquinho é um super arranjador, tocou 10 anos com o Jorge Benjor e hoje em dia ele virou diretor musical do Altas Horas. E aí ele não aparece no programa, ele está atrás das câmeras, né? Mas ele é o diretor do que acontece ali com a banda. E aí ele estava contando, eu não vou saber de quem,
não vou lembrar de quem era a música, mas que chegou uma música que ele tinha que fazer a produção ali do que ia acontecer, do que a banda ia tocar, só que a música não tinha sido lançada, era uma música de uma superstar dessas que eu não sei. Ele falou, mas eu realmente não lembro. Não sei se era um Ludmilla, não sei. E que não podia vazar a música de jeito nenhum, não podia tocar. Tinha um super esquema de segurança para a música, porque a música ia ser lançada, acho no dia do programa. E o que ele estava me contando é que existem escritórios de produção hoje em dia, em que os caras escrevem a música, produzem a música, gravam tudo. Então, assim, eles fazem tudo, entendeu? São escritórios de meia dúzia de caras que fazem entregam. E que aí, a música tinha uma introdução X lá, um som lá, que depois ele foi ouvir uma música, eu acho que da Anitta, e ele falou, é a mesma introdução. É igual, ele falou, os caras não se deram o trabalho de mudar o preset do que quer que eles estivessem usando. Então, só para você ter ideia de como essa produção da alta cultura de massa, né, da cultura de massa da pesada, né, que é onde está a verdadeira grana, de como é industrial esse negócio. É uma linha de produção, entendeu? É praticamente um Lego, né? Então, assim, a gente não vai entrar nisso. Você não consegue. Você não vai conseguir. É um jogo, é uma panela, é uma galerinha lá que descolou esse filão e está lá ganhando seus milhões, entendeu? Então, a única coisa que eu aconselho é isso. Se você quer viver de música, viva, porque é por amor. Então você acha que se não for por amor, não vale a pena entrar no mundo da música? Não vale. Vale. Não, é por conta da questão financeira que é muito difícil você estourar, então... Mas aí de novo entra a sua criatividade. Eu não quero te desestimular de jeito nenhum. Muito pelo contrário. Mas assim, seja criativo. Né? Você tem que ser criativo. Né? Você tem que fazer seus corres, basicamente. Né? Não precisa ser dando aula, eu estou falando de mim. Eu acabei virando professor para valer na pandemia, porque eu não podia tocar. Aí na pandemia eu entrei nessa de dar aula e acabou aparecendo um monte de aluno e eu virei meio professor. O que eu acho muito legal, porque dividir o conhecimento, né? Você botar a música na vida de alguém é uma coisa bonita, né? E assim, ter um compromisso com o ensino, com dividir o que você sabe, o que você estudou e tal. O que eu acho que acaba pagando e rendendo é dedicação. Engraçado, outro dia eu estava ouvindo o disco novo do Kendrick Lamar. E a impressão que me deu quando eu ouvi, eu falei, esse cara não vai festinha. Esse cara está trancado no estúdio horas e mais horas, porque para fazer isso, o cara não faz assim, entendeu? Basicamente, senta a bunda na cadeira. Né? Se você quer ter um resultado legal, musical, você tem que sentar a bunda na cadeira e ir lá ficar, porque tem essa impressão, né, que o cara faz assim e pum, né, aparece aquela obra-prima maravilhosa. Não. Falando de novo dos Beatles, porque eu sou doido pelos Beatles, eu ouvi muito. Se você ouve o disco, a gente sempre ouviu os discos dos Beatles, né? Aí nos anos 90 também, eu acho, saiu o Anthology, que é que eles pegaram nas sessões de estúdio, que não foram pro disco e tal, e você vê o processo de criação de cada música,
Eles chegaram naquele resultado maravilhoso que tem no disco. Eles fizeram uma versão da música, fizeram outra versão da música, fizeram outra versão, puseram um monte de instrumento, tiraram aquele instrumento, puseram outra coisa, tiraram, puseram vocal, tiraram, botaram. E aí você vê lá os caras, take 101. Tem uma lá que tá take 101. Eles tocaram 101 vezes a música para chegar no resultado, né? Hoje em dia você não tem mais o take 101, mesmo porque é muito caro. Então o que você faz? Você vai no estúdio, grava alguns takes. Eu gosto de gravar 3. Leva para casa e edita. Entendeu? Faz um best-of dos 3 takes, né? Os Beatles tinham esse luxo de poder fazer 100 takes de uma música até achar um take bom, né? Eles não tinham o taxímetro. Quando você entra no estúdio, você tem o taxímetro. E isso é o legal do laptop, né? Do computador. Você não tem, você está em casa ali, né? Faz quanto tempo você quiser, a hora que você quiser, né? Mas, enfim, essa dedicação, assim, quando você ouve um cara da pesada, como esse disco do Kendrick Lamar, por exemplo, da pesada, é sensacional. Tenho a certeza de que ele gastou muitas e muitas horas, sabe? E que ele não fica indo em muita festinha não, tenho certeza. Porque não dá tempo. Não dá tempo. Mais alguma pergunta? Nós temos no Brasil a música sertaneja um segmento muito forte. O que você enxerga hoje no Brasil, o mercado do rock? Ele tem futuro ainda? Mesmo que a gente percebe assim que ele está um pouco apagado, não surgem assim mais bandas assim, seja expressiva no mercado? Pois é, né? Pois é. Eu acho que tem, eu acho que ele não tem essa posição, acho que tem um mercado do rock forte, eu acho que ele não tem essa posição que os sertanejos ocupam desses mega shows, né? Desses shows gigantescos e DVDs gigantescos e que até se provou que tem um grande esquema de corrupção por trás, né? Porque esses mega shows são gigantescos e coisas que está rolando muita grana, milhões e milhões e milhões de reais por show, né? Em esquemas com prefeituras, cidade pequena, não sei o que lá, tal. Então eles ocupam um espaço no mercado muito grande, fazem coisas muito grandes, agora está se vendo que é um esquema de corrupção. Mas o mercado rock está bem vivo, está bem vivo. Chamaram para tocar num show lá e falaram, olha, vai ser um show de rock. Eu não sabia nenhuma. Eu fiquei lá de hora, eu estava fingindo, estava tocando assim. Porque eu não sabia, mudou, o repertório mudou de última hora, eu fiquei lá assim, com cara de bobo. Mas você vê o público ouve rock, o público conhece tem muita gente. Eu acho que tende agora a voltar também um pouco mais. Eu acho que a pandemia deu uma arrasada na terra, assim, né? E você ter os espaços, acho que tanto por espaços que faliram, como acho que muita gente que faliu e eu acho que ainda não voltou assim com força total, assim, porque teve muita gente que faliu mesmo. Eu acho que para se recuperar vai um tempo, né, para reabrirem os espaços, né, as casas e tal, mas o rock está bem vivo. Eu acho que talvez falte essa divulgação de novas bandas, de compositores, mas eu também, vou ser bem sincero, eu não sou um cara muito indicado para falar sobre isso, porque eu realmente não sou um cara super atento na mídia, no que está rolando, no sucesso do momento.
eu tento muito escutar um pouco de tudo, assim, ver o que está rolando no mundo do rap, no mundo do jazz, no mundo da música clássica, essa coisa da alimentação, da dieta balanceada é uma coisa que eu levo a sério mesmo. Né? E por isso um maravilhamento com o Spotify, né? Você bota lá e olha, a música cubana tá rolando isso, que legal, né? Putz, música indiana, eu gosto de ouvir de tudo mesmo, né? Eu acho que em primeiro lugar a alma é grande, então eu acho que na nossa alma cabe o rock and roll, e cabe a música indiana, e cabe a música clássica, e cabe uns punk rock, e cabe jazz. Eu acho que cabe tudo dentro da nossa alma. Eu acho que se botar em si mesmo uns tags assim, eu só ouço sertanejo, eu só ouço, é uma bobagem, né? Eu sou o punk, só ouve punk. Acho uma bobagem, acho uma tristeza, uma perda de oportunidades de ouvir coisas bacanas, né? De tantos. E eu acho também que a música ela é muito a expressão do músico, então interessa mais a pessoa do que o estilo. Para mim, eu penso muito nisso. Basicamente tem gênio e tem bicão, tem gênio e tem bico em todos os lugares, entendeu? Tem gênio sei lá, tem gênio no samba e tem bico no samba, tem gênio na música clássica e tem bico na música clássica, tem gênio no jazz e tem bico no jazz, em qualquer lugar, em qualquer estilo, independente do estilo, tem os caras que são geniais e tem os caras que são bicão, que vai ter sempre. Né? Rogério, eu tenho duas abordagens assim para você construir com a gente. Eu queria saber o que significou a pandemia para você, né? O que foi essa vivência musical dentro da pandemia? Acho que todo mundo entrou no processo de reflexão. E a outra seria no sentido de entender o que a cultura representa no sentido musical, pensando que em 60 a gente tinha Tropicália, né? Movimentos expressivos que vinham alinhados à cultura dentro de uma repressão de ditadura, e hoje a gente vive outros processos políticos, e saber o que na sua percepção isso significa. Assim. Bom, sobre a pandemia, eu passei a pandemia com uma filha de 3 para 4 anos, então foi... Quem tem filho pequeno e passou a pandemia, eu acho que merece um diploma. Você sobreviveu, né? Então eu não tive todo esse tempo para criação, não. Deu muito trabalho, né? Adotar um cachorro para fazer, né? Para ser mais, para ter mais companhia para ela e tal. E tá tudo certo, deu certo, graças a Deus. Mas sim, teve assim, vamos fazer alguma coisa, claro. E aí foi aquela coisa de ligar, cara, grava uma bateria pra mim, você está gravando em casa? Grava uma bateria, aí liga pro outro, grava um baixo, aí manda pra um, manda pra outro e tal. E eu tenho uma banda de frevo também, chamada Fervo do Frevo, que toca em carnaval, claro. E a gente acabou fazendo um show inteiro do frevo em casa, Então eu gravei as bases, mandei pro baterista, o baterista gravou com o iPhone, mandou pra mim, que botei dentro das bases, mandei pro bar. Esse processo todo levou 7 meses pra fazer, isso tudo filmado. Se vocês quiserem ver, tá lá, no Fervo do Frevo em casa, tá lá no YouTube. Esse processo levou 7 meses. Porque a gente tinha uma coisa com o Banco do Brasil que a gente ia fazer, que caiu, aí o Banco do Brasil propôs essa solução para que a gente fosse pago e tal. Isso é uma coisa da pandemia. A coisa você falou da Tropicália, isso eu lembro que quando eu pensei, não sei se falei para alguém, mas eu pensei, quando veio o Mangue Beat do Chico Sainz,
eu pensei, essa é a última revolução. Não vai ter mais revolução, porque agora a gente entrou nesse cada um por si, que eu acho um pouco irreversível. Essa coisa do laptop, essa coisa da tropicália, do movimento, porque todo mundo comprava pouco disco, então todo mundo meio ouvia a mesma coisa. Eu acho que todo esse fenômeno político que aconteceu no mundo, não só no Brasil, vem muito dessa coisa individual. Eu não sei se você já ouviu falar da Cambridge Analytica, que elegeu o Trump nos Estados Unidos, mas enfim, basicamente o que eu queria dizer é o seguinte: todo mundo antigamente se informava pela mesma fonte, o Jornal Nacional, por exemplo. Então todo mundo via o Jornal Nacional. Então todo mundo ouvia a Tropicália, né? Todo mundo comprava um disco assim, não sei lá. Hoje em dia, o que você vê no seu celular, eu não sei o que é. E você não sabe o que eu vejo no meu celular. E o escândalo da Cambridge Analytica é justamente isso, que eles faziam um raio-x psicológico da pessoa, que não é um raio-x nem um pouco simples, porque são 5.000 pontos de aferição. Eu fiquei chocado com isso. Não é assim, o sujeito é branco, heterossexual, tem 2 filhos, um cachorro e gosta de tomar cerveja. Não é isso, e torce pro Corinthians. São 5.000 pontos. Então é um retrato bem psicológico, bem preciso. Né? E a propaganda jogada no celular do sujeito, daquele cara. Né? Então, é isso. Eu não sei o que você estão vendo no seu celular. O que está sendo mandado para você. Né? E você não sabe o meu, e assim sucessivamente. Né? Então eu acho difícil essa coisa do movimento. Essa toda história política que aconteceu, você tem as bolhas, né, na rede social, né, em que as bolhas não se tocam, né? Elas têm uma intersecção muito pequena. Né? Então tem isso também, todo mundo dentro da sua bolha interagindo ali com quem pensa igual. Né? Não sei se você já viu aqueles gráficos do Twitter, que são uns gráficos coloridos assim, um monte de cabelinho assim, e aí tem os nomes assim, e você vê que a interseção deles é muito pequena. Né? Então porque essas pessoas estão vendo conteúdos diferentes. É muito diferente dessa época que você falou, em que todo mundo se informava pela mesma fonte, por um jornal, por dois jornais e 3 revistas, sabe assim. Então, é uma situação muito nova que a gente está vivendo, e o mercado da música está nessa, né? Eu, infelizmente, tenho que acabar. Pediram para acabar às 7 horas, já são 7h06, e a gente sai falando e fala, né? Gostaria muito de agradecer, e será um imenso prazer, uma imensa honra se vocês puderem ficar para assistir o show. Eu juntei aqui para mim o meu Dream Team, assim, eu vou chamar os caras que eu queria chamar. Né? O Faria tocou com Elis Regina, tocou com o Roberto Carlos, né, o nosso trompetista. Né? O Poleto já tocou com o Chico Buarque, com o Bete Carvalho, com o Paulinho da Viola. É um povo bacana que vale a pena ver. E a Izzy, hoje a gente tem nossa convidada especial, Izzy Gordon, que é irmã do Tony Gordon, que ganhou The Voice. Então, é uma família infernal, eles cantam muito, é um negócio assim. A Izzy fez um show com o Paul McCartney. Paul McCartney subiu no palco, abraçado e foi cantar junto, um samba. Então, vale a pena ficar para ver. Tá? Às vezes a gente começa às 8 horas em ponto. Tá bom? Gente, foi um prazer conversar com vocês. Pena não termos mais tempo, mas prazer. Obrigado.